Conversando com a minha esposa algum tempo atrás, nós chegamos a uma conclusão que a falta de comunicação é um problema muito grande entre casais, namorados, ou seja lá o tipo de relacionamento que você tiver, gerando inúmeros problemas, ansiedade, depressão, estresse no dia a dia, problemas com familiares próximos, problema com os filhos, porque muitas vezes a falta de comunicação entre o casal termina sobrando até para os filhos, que não tem nada a ver com a história. E o vídeo de hoje é sobre isso, sobre a falta de comunicação, e eu vou mostrar para vocês como que nós fizemos para solucionar isso, quais as dificuldades que nós tivemos aí com esse processo e como você pode estar implementando, como você pode terminar o vídeo daqui a pouco e estar colocando isso em prática na vida de vocês. E para isso eu listei 4 coisas que são importantíssimas para que esse processo ele se resolva. Número 1 é entender algumas diferenças aí entre homem e mulher. O número 2 é um exercício de visão, perspectiva e compreensão que você vai entender daqui a pouco. O ponto número 3 é o diálogo e a prática. E o ponto número 4 seria o que tudo isso tem a ver com o tema do nosso canal, que é a lei da atração. Então, sem mais delongas, vamos começar as explicações. O ponto número 1, que é as diferenças entre homem e mulher, é essencial entender alguns pontos em específicos. O primeiro deles é saber que homem e mulher são diferentes. O homem ele é mais reativo, o homem é mais lógico para resolver um problema ou uma situação. O homem, ele, quando tem um problema, ele vai se afastar, ele vai para o modo caverna dele e vai tentar resolver o problema dele à maneira dele, em silêncio. Enquanto a mulher, ela é mais emotiva. A mulher, ela necessita ser escutada, ela necessita que você se sente e escute aquilo que ela tem para falar. E um problema muito grande nessa situação é que a mulher ela quer tratar o homem como se o homem fosse mulher e o homem quer tratar a mulher como se ela fosse homem. Como seria isso? Por exemplo, o homem, quando ele tem um problema, ele quer ficar em silêncio e a mulher quer que ele resolva esse problema falando da maneira que ela resolveria esse problema. E muitas vezes simplesmente o que ele quer é ficar quietinho no canto dele e que você simplesmente entenda que ele quer ficar lá no cantinho dele, sem ser incomodado, vamos dizer assim. O que eu aconselho você como mulher fazer quando você perceber que o seu marido ou o seu namorado, ou seja lá o que for, esteja passando por esse tipo de situação, que você se aproxime a ele e simplesmente diga: eu sei que você teve um dia duro, eu estou vendo que você tem alguma dificuldade e saiba que eu estou aqui caso você queira se abrir comigo. Acredite que o homem vai cair para trás se você, mulher, fizer isso. Ele provavelmente no início ele não vai se abrir, mas pouco a pouco ele vai ter a liberdade de falar com você. Ele vai ter a liberdade de expressar aquilo que ele está sentindo nesse momento. E você, homem, em relação à mulher, quando a mulher ela quiser expressar um problema que ela tem, você simplesmente escuta, aprenda a escutar. A mulher não quer que você dê a solução prática para ela do problema ali no momento, naquele exato momento. A única coisa que ela quer é que você sente e a escute, independente do que seja o problema, que muitas vezes nós como homens queremos resolver de maneira prática as coisas. Por exemplo, a mulher ela vem falar de um problema que ela teve, não sei, no trabalho dela ou com alguma amiga, e por que você não faz isso? E isso parece que joga um balde de água fria na cabeça dela. Porque aí, nesse momento, na realidade, o que ela quer é simplesmente que você a escute.
Não que você opine. Aprenda, você homem, a escutar o que a sua mulher tem para falar. Que gradualmente, lá na frente, ela vai terminar pedindo a sua opinião, alguma maneira em que você possa resolver isso junto com ela. Isso aconteceu comigo aqui em casa, no sentido de que muitas vezes minha mulher queria contar algum problema dela e eu terminava minimizando isso. Porque para, para mim como homem, para o mapa mental que eu tenho de vida, para mim isso não era um problema. Só que eu estava minimizando o que ela estava sentindo. Então o que acontecia? No futuro, quando eu tinha um problema e às vezes eu necessitava falar sobre o problema, terminava que minha esposa estava agindo como eu. Então, para ela, aquilo também não era um problema. E no final, nós terminávamos como dois robôs nessa situação, onde um minimizava o problema do outro e não buscávamos entender como funciona o homem e a mulher nesse sentido, que a mulher é emotiva, a mulher é de pele, a mulher é de emoção, e o homem é racional, o homem é mais de ação, o homem é mais bruto, vamos dizer assim. E isso abre um preceito para o tópico 2 aqui do vídeo, que é o exercício de visão, perspectiva e compreensão. Como seria isso? O que nós fizemos aqui em casa foi o seguinte: imagina, esse é o exercício, tá? Imagina você fora da situação. Então imagina que tá aqui você mulher e aqui você homem com X problema, com o problema que seja que vocês têm e não conseguem resolver. Olha e observa isso de fora, imaginando que você está fora da situação. E você olha com a visão do outro. Imagina que você é o outro. Como que seria isso? Vamos lá. Vou começar com a mulher. Você, mulher, imagina que o homem ele teve um dia cheio de trabalho, seja lá o que aconteceu no trabalho dele. Ele não vai chegar em casa e falar com você todos os problemas que ele tem. Ele simplesmente vai chegar e vai ficar calado, vai jogar o videogame dele, vai fazer alguma coisa em casa, mas ele não vai falar. Mas você vai perceber no comportamento dele que ele está fechado, que ele está retraído e que alguma coisa aconteceu. E é nesse momento aonde o que você deveria fazer foi o que eu falei no tópico 1, que é chegar, perceber essa situação e observando de fora, entendendo que ele não é como você, ele não vai falar, que você é emotiva, você necessita falar e ele não. E chegar e simplesmente falar para ele: olha, tô aqui, quer um café? Oferece algo para ele comer, que provavelmente ele vai se abrir com você. E você, homem, entender que a mulher ela é emotiva, ela necessita falar. Ela se expressa falando. Uma mulher fala 3, 4 vezes mais que um homem durante o dia. E nós, como homem, temos que entender que esse processo da mulher é necessário para ela. E para uma boa relação entre marido e mulher, a mulher ela tem que entender que o homem ele necessita o tempo dele e o homem tem que entender que ele deve escutar a mulher, que ele deve escutar o que ela tem para dizer sem opinar, simplesmente escutar, porque ela não quer que você opine, ela quer simplesmente falar. E você tem que aprender isso, de ser um bom ouvinte, de compreender as necessidades um do outro. E isso aqui em casa, com o passar do tempo, passou a ser assim como hábito da gente, de eu parar, muitas vezes, óbvio, a gente precisa ser lembrado do óbvio todos os dias, porque nós somos seres humanos e não somos perfeitos. Então, muitas vezes, nós precisamos ser lembrados disso. Às vezes eu tô com algum problema que eu preciso solucionar, e como que eu soluciono? Eu fico quieto no meu canto, pensando,
e eu quero estar tranquilo. Então eu venho para o meu espaço e aviso a minha esposa. Eu falo, ó, eu tô me desconectando por tanto tempo, tá? Então quando eu estou nesse processo, eu aviso a minha esposa. Por isso que é importante o diálogo, por isso que é importante a prática, que é incluso o tema do próximo tópico. Então eu aviso ela, entendeu? Porque como homem, como mulher, nós não temos bola de cristal para adivinhar. Só que a gente tem que ter o feeling de entender como que funciona um e como que funciona o outro. Então, quando eu necessito desse espaço, eu falo para minha esposa, olha, eu vou me isolar aqui por determinado tempo. E quando a minha esposa, ela chega para conversar comigo, que eu entendo, eu vejo, eu sinto, eu a observo e vejo que ela quer conversar comigo, automaticamente eu pego meu celular, apago meu celular, paro tudo o que eu estou fazendo, porque é importantíssimo você estar de corpo presente aí. Estar presente. Se a sua mulher está conversando com você, para o que você está conversando, olha no olho dela e conversa e escuta o que ela tem para falar. Fecha a boca, não opina. Escuta aquilo que a sua esposa tem para falar. E isso abre o tópico 3, que é o diálogo e a prática de tudo isso. Que todas as vezes que o homem ele necessita esse espaço, que ele necessita esse é que a palavra em espanhol é aislamento, eu esqueci essa palavra em português, desculpa minha falha. Ele precisa se afastar. Por isso é importante o diálogo, dele comunicar isso. Não esperar que a esposa entenda, não esperar que a esposa simplesmente seja adivinha que ele está passando por algum problema. Comunica isso. E você, mulher, entenda seu marido quando fizer isso. Não fica lá do lado dele. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Nossa, essa é a pior coisa que você como mulher pode fazer pro homem. E homem, e você mulher, quando queira falar com seu marido, quando você necessita conversar com ele, simplesmente comunica, dialoga com ele. Vocês são dois adultos. Senta do lado dele e fala, meu amor, preciso conversar. Presta atenção em mim, por favor. E ele vai parar, vai sentar e vai te escutar. Mas escutar de corpo presente, cabeça presente, corpo, mente, alma, espírito aí, do lado. E entender o que passa com a mulher. Entender que um é racional e o outro é emocional. Que nunca eu, como homem, vou resolver as coisas como mulher e nunca uma mulher vai resolver as coisas como homem. E isso abre o preceito para o último campo aqui da explicação, que é o que tudo isso tem a ver com a lei da atração. Muito mais do que você imagina. O porquê que todo esse conflito, porquê que todo esse processo aconteceu entre vocês? Porque vocês não estavam vibrando na mesma vibração. Ou mudando, vocês estavam sim vibrando na mesma frequência. Lembra que a lei da atração você atrai aquilo que você tem dentro de você. Então parece que você, homem, que você, mulher, estavam brigando por coisas separadas, mas não, vocês estavam vibrando pela mesmíssima coisa, que é a sensação de competição. O homem, ele acha que o problema dele é maior que o da mulher, a mulher acha que o problema dela é maior que o do homem, e no final os dois estão vibrando na frequência da competição um com o outro. Então eles terminam competindo e não compreendendo e entendendo o ponto de vista, entendendo as diferenças entre um e outro. Por isso que é importantíssimo, voltando ao tópico anterior, o diálogo e a compreensão. É se colocar na pele do outro, é se colocar de uma maneira em que você entenda que nós somos seres humanos, homem e mulher, e somos diferentes na maneira em que atuamos frente a algum tipo de problema. E isso é o que a lei da atração
tem por trás de tudo isso? Que você vai atrair aquilo que você está vibrando no momento. Se você está com raiva do seu marido, você vai atrair o mesmo dele, ele também vai sentir raiva de você. Se você tá implicando com seu marido por alguma coisa, ele também vai implicar com você por outra coisa. Em vez de vocês se aproximarem, vocês vão estar cada dia mais separados um do outro. Então é importante o diálogo, a compreensão, fazer esse exercício de perspectiva, de observar de fora, entender que a mulher necessita ser escutada e que o homem necessita ter o espaço dele, no cantinho dele, ali, e ficar de boa. Isso me custou anos da minha vida entender isso. E eu achei super importante linkar isso com a lei da atração. Porque a lei da atração ela é aplicada em todas as áreas da vida, seja relacionamento, financeiro, saúde, em tudo, em tudo. E tem muito, muito da lei da atração aí dentro da área de relacionamentos também. Que se você quer um marido melhor para você, seja uma esposa melhor para ele. Se ele quer uma esposa melhor, seja um marido melhor. Para que vocês vibrem na mesma sintonia e saquem aí o melhor um do outro como matrimônio, como namorada ou com qualquer tipo de relacionamento moderno que tem hoje em dia. E se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal. Muito prazer, eu chamo Rodrigo, para quem não me conhece. Eu falo sobre lei da atração aplicada na vida de várias e inúmeras formas possíveis, na área da saúde, na área financeira, na área de relacionamentos, na área de espiritualidade também. Eu quero fazer alguns vídeos mostrando que a lei da atração ela está em tudo, acredite você ou não. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com alguém que esteja passando por esse tipo de problema aí entre casais, e que esse vídeo ajude outras pessoas, assim como eu solucionei, eu sozinho não, como eu e minha esposa solucionamos esse conflito entre homem e mulher que nós tínhamos aqui na nossa casa, você também pode solucionar aí na vida de vocês. Aproveita esse conteúdo e coloque em prática tudo isso que você aprendeu aqui hoje. Beleza? Esse é o vídeo de hoje e a gente se vê amanhã. Valeu!